Olá a todos, irei narrar sobre o teatro barroco. O teatro barroco é um termo que descreve o período entre os séculos 17 e 18 na Europa, quando o teatro tornou-se extravagante. A igreja produzia as peças teatrais com o intuito de informar o público sobre o comportamento social adequado, de como eles deviam se comportar ali na sociedade. Posteriormente, com a descoberta da América, os avanços tecnológicos fizeram com que os escritores dessas pessoas começassem a ver o mundo inteiro como se fosse o palco deles e escreviam de acordo com as crenças pessoais e não mais com as crenças da igreja. Disso, começou a combinação de drama com belas artes. O período também apresentou eventos especiais para o palco com essa novidade e como edifícios reais em abrigar as produções teatrais que antes não tinha. Foi quando começaram a surgir os primeiros lugares destinados para essas encenações teatrais. O primeiro teatro foi construído em Veneza com os outros a seguir em toda a Europa. O estilo barroco é o estilo artístico que floresceu entre o final do século XVI e meados do século XVIII, inicialmente na Itália, difundindo-se em seguida pelos países católicos da Europa e da América, antes de atingir, em uma forma modificada, as áreas protestantes e alguns pontos do Oriente. A forma do teatro não tinha os elementos e direção tipicamente associados com o neoclassicismo e da era da iluminação. O estilo do teatro era incomum para a época, muitas vezes animado e considerado vulgar devido a projetos vistosos, trajes e cenários elaborados e efeitos especiais. Os figurinos utilizados no teatro barroco eram considerados uma evolução da moda do Renascimento, no qual havia a presença do rufo que ao decorrer do tempo foi sendo diminuído, virando assim uma gola de renda já. As mulheres utilizavam roupas volumosas e os homens roupas bem enfeitadas. Temos ainda a participação do rei Luís XIV, que foi considerado o criador da primeira escola de moda do mundo. Escolhemos dois dos autores. O primeiro, Félix Lope de Vega, foi um dramaturgo, poeta e romancista espanhol, uma das figuras-chave da Era de Ouro espanhola e barroca. Sua reputação no mundo da literatura hispânica é pouco mais baixa que a de Cervantes, enquanto sua produção literária não tem comparação e faz dele um dos autores mais prolíficos da história da literatura universal. Apelidado de Fênix, de luz ingeniosa e o monstro da natureza pelo próprio Cervantes, Lope de Vega reinventou o teatro espanhol e conseguiu transformá-lo em um enorme fenômeno cultural. Pelo menos 3.000 sonetos, 3 romances, 9 poemas épicos e 500 peças são atribuídos a ele. Calderón de la Barca foi um dramaturgo, poeta e escritor da Idade do Ouro espanhola. Por algum tempo em sua vida, ele foi um soldado e padre, católico romano. Ele desenvolveu seu trabalho com base no estilo teatral iniciado por Lope de Vega e foi posteriormente considerado a cúspide do teatro barroco espanhol. Escola de Mulheres, Dom Juan, o amor médico, o misantropo, médico à força, o siciliano, o amor pintor, o anfitrião, o avarento. Esse foi o nosso trabalho.